né, desses frases assim de ensino, e o texto dizia assim, não há problema em você errar, porque os erros são produtivos, os erros trazem luzes para nós do caminho que não devemos seguir. E Vasti é esse exemplo de um caminho que nós não devemos seguir. Acontece que Assuero, né, ele era rei da Índia até a Etiópia, e o reino dele era muito grande em Suzã. E ele tinha uma esposa muito bela, belíssima, seu nome era Vasti. E no capítulo 1 de Esther, no versículo 9, vai dizer que no tempo em que o rei Assuero estava dando um banquete em mais de 180 dias, e ele estava ali se gabando do seu reino, porque realmente ele era um rei muito poderoso. Ele estava dando um banquete para os seus príncipes, para os seus servos, e ele estava se alegrando do seu reino. E Vasti, ela é convocada. E eu quero ler com você do versículo 9 em diante. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. Ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcais, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vasti, porém, recusou atender a ordem do rei, dada por intermédio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. No versículo 15, o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, porque não havia de cumprir a ordem do rei Assuero dada por intermédio dos eunucos. Respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes. Não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois o que a rainha fez chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos. Quando se disser, o rei Assuero mandou que introduzissem a sua presença a rainha Vasti e ela não veio. Olha, meus amados e minhas amadas irmãs, eu vou falar mais para as mulheres porque é meu hábito, tá? Então os irmãos sintam-se contemplados. Muda aí para você poder receber. É claro que isso se aplica à vida de todos nós, né? A vida de homens, de mulheres, mas as mulheres, Deus tem uma palavra muito específica hoje. E é uma palavra de definição. Uma palavra de definição para nós. As mulheres, aqui você vê que Vasti, o rei pediu que ela se apresentasse porque ela era bela, ela era formosa. Efésios 5:33 vai dizer que a mulher é a glória do seu marido. Então, o marido, ele mostra quem ele é na sua esposa. A sua autoridade, o seu governo mostra se ele conduz bem a sua casa. Você vê que a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, a mulher virtuosa, o marido dela é louvado nas portas da cidade. Porque a conduta de uma mulher coloca o homem numa posição de honra. E nós vamos ver em Efésios 5 o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, o ensino que o apóstolo Paulo nos dá, dizendo que as mulheres precisam ser submissas aos maridos, respeitando como cabeça, e os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que a gente vê aqui, queridos? Uma mulher que não sabe o peso que ela tem, age loucamente como Vasti. E o que marcou para mim um ambiente de independência, de rebeldia, de uma mulher sem sabedoria nenhuma e sem maturidade. É o que essa partícula aqui. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio.
o seu marido estava dando um banquete, ela também estava dando o seu banquete, ela estava com o seu banquete separado. Muitas vezes na nossa vida, Deus coloca assim para nós, querida, eu quero fazer isso aqui na vida do teu marido. As casadas aí vão orando, glorificando a Deus, né? Recebendo com gratidão essa palavra, porque Deus marcou o meu coração. Muitas vezes Deus quer levantar os nossos esposos. Você que é noiva, saiba disso. Você não vai entrar numa furada sem saber o que te espera, né? Você também que é noiva, que namora, você precisa saber que Deus tem isso para nós. Esse é o papel que Deus tem para nós. Sinto assim no meu espírito, sabe, Camila, o clamor de alguns homens da tua igreja. O Espírito Santo traz isso muito forte no meu coração. O clamor de alguns maridos por esposas que amem mais a Deus do que a elas mesmas. Porque quando nós amamos mais o Senhor do que a nós mesmos, nós consequentemente vamos honrar e vamos amar o nosso marido. Uma mulher como Vasti, uma mulher imatura, ela queria fazer também um banquete. Ela queria também trazer algo para sua glória. Ela também queria exibir alguma coisa. Muitas vezes, quando Deus quer realizar propósitos maiores na nossa vida, nos fazer levar o nome dele, a sua coroa, levar essa realeza dele para que todos vejam, para ser mostrada diante dos príncipes, diante de todo o povo, aparecer trazendo a formosura da mulher é um espírito tranquilo, quebrantado, manso. Essa é a beleza da mulher. Para quando nós somos convocadas diante das pessoas para mostrar nossa formosura pelo Rei dos Reis, aquilo que ele tem feito no nosso coração, e ele fala, vem com a coroa, vem com aquilo que te faz rainha, vem com aquilo dizendo que você é esposa de um rei, você representa a nobreza, você representa a realeza, vem com isso, e essa mulher se nega. Será que nós, como mulheres de Deus, temos nos negado a realizar aquilo que o Senhor deseja? Será que nós, como mulheres, queremos fazer um banquete separado dos ministérios do nosso marido? Dos líderes da nossa igreja? Muitas vezes, queridas, Deus, Ele não responde algumas das nossas orações. Somos mulheres que amamos o Senhor. Mulheres que louvam o nome do Senhor, que amam o nome do Senhor. Mulheres que oram em lágrimas. Eu vejo, muitas vezes eu fui uma dessas mulheres. Senhor, eu quero fazer tua vontade. Senhor, eu te amo. Senhor, me ajuda. Diz pra mim onde eu tô falhando. Diz pra mim onde eu tô errando. E Deus muda comigo. Quantas se identificam aí? Quantos se identificam? Quantas vezes você já orou, já clamou em lágrimas? Você já clamou assim com inteireza de coração. Mas a nossa mente está obscurecida. E Deus não nos responde. Deus faz o silêncio para ministrar algo no nosso coração. Para fazer com que nós fiquemos quebrantadas. Porque talvez a motivação que está levando nosso coração, até a nossa oração, não seja uma motivação que tenha agradado o Senhor. Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Vasti estava aqui fazendo guerra com seu marido. Nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Como essa palavra me confrontou, amadas. Como essa palavra veio de encontro ao meu coração. O Espírito Santo colocando assim para mim: minha filha, será que eu não tenho te respondido algumas orações por causa da motivação do teu coração? Olha, isso acabou comigo, Camila, hoje. Isso acabou comigo. Eu falei, Deus, sonda-me. Fiz a oração de Davi, né? Senhor, vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vasti fez exatamente o contrário. Vasti, ela ficou no alto da sua arrogância, da sua infantilidade, da sua guerra marital, e ela provocou o rei
E ela não somente provocou o rei, porque uma mulher desposicionada, ela envergonha não só o marido, mas tudo aquilo que é construído no seu lar. Ela envergonha seus filhos, ela envergonha a sogra, o sogro, a mãe, o pai, a sua igreja, seus pastores. Uma mulher desposicionada, uma pessoa no reino de Deus desposicionado, ela não compromete só a ela. Hebreus capítulo 12 diz que nós temos ao redor de nós uma nuvem de testemunhas que dão testemunho, que estão olhando para a nossa vida. E Vasti, ela suscita uma reação muito plausível. Porque não tem como você cutucar uma onça, né? E não ter uma resposta. Não tem como você ir contra uma idade e não sofrer algum tipo de sanção. Não há possibilidade disso acontecer. Existem mulheres que estão mais preocupadas e ocupadas com o seu próprio banquete, o banquete da sua alma. Elas querem ser supridas o tempo todo. E elas não olham para aquilo que o marido está precisando. Nós já nascemos debaixo de ideias feministas. Nós da década de 70, da década de 60, nascemos no auge do feminismo no mundo, das ideias feministas, e nós fomos muito maculadas. A nossa consciência foi muito maculada e muito cauterizada pelas ideias feministas. E a gente pode dizer que Vasti era uma feminista. Uma mulher rebelde, que buscava somente seus próprios interesses, não tinha um pingo de sabedoria, não honrava o marido. Ela estava dizendo o seguinte: ele é rei, mas eu sou rainha, ele faz o banquete dele, eu faço o meu banquete, meu corpo, minhas regras, direitos iguais. Ele pode, eu também posso. Ele tem um banquete dele, eu tenho o meu, né? É E verdade. essa é terminantemente... É sobre isso que vem terminantemente o juízo sobre a vida de Vasti. Tanto que ela aqui, você vai ver que os conselheiros do rei Assuero vão dizer o seguinte: você tem que fazer alguma coisa. Porque senão, todas as mulheres do reino, depois vocês leem o capítulo 1, para a gente não se alongar muito, todas as mulheres do reino, elas vão ser influenciadas pela vida de Vasti. Elas vão desrespeitar, desonrar os seus maridos. Aqui no versículo 20 diz: e quando o decreto que o rei Baixá for publicado em todo o seu reino, grande como é, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, tanto aos nobres como aos humildes. Não importa se o homem é rico, se o homem é pobre, se a autoridade às vezes é um pastor, ou é um presbítero, ou é um líder de ministério, não importa se ele tem posse, se ele não tem. Mulher de Deus, o Senhor está falando com a gente, o nosso paizinho está falando com a gente. O nosso paizinho quer restaurar a nossa identidade de filhas submissas, que tem um espírito manso, tranquilo, que é quebrantada. Querida, sabe por que muitas vezes você não tem conseguido alguns êxitos na sua vida? Sabe por que muitas vezes Deus está botando uma coroa para você e falando assim: vai, minha filha, vai reinar, eu quero você nisso. E de um dia para a noite, parece que a coroa, ele tirou a coroa, caiu da cabeça, sabe? E deu tudo errado, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais onde você está, você não sabe mais o que está acontecendo. Sabe por quê, querida? Porque você tem feito o teu banquete separado, você não está convidando o teu marido, você não está convidando a tua liderança, você não está convidando, colocando as pessoas ao teu redor no lugar de honra. Talvez você esteja influenciando mal irmãs que estão ao teu redor. Quando você critica uma autoridade, quando você critica o seu marido, nunca fale mal do seu marido. Você pode comentar: ai meu Deus, mas o meu marido é Sérgio. Ai, mas o Sérgio, ele tem... Ai meu Deus, o Sérgio hoje me deixou louca. Mas glória a Deus, ele é um homem de Deus. A gente não é proibida. Agora não, boca tampada, mordaça. Não é isso. A postura de Vasti foi uma postura de afronta. E ela, pelo seu testemunho, ela ensinou isso às mulheres. Agora, em contrapartida, Esther, que era uma órfã, ela tinha todos os motivos de ser revoltadinha, não tinha? É Uma verdade. órfã, era uma escrava ali na Babilônia, né?
E aí ela, criada pelo seu tio, aqui no versículo 7 vai dizer que Mardoqueu criou Esther, filha do seu tio, pois não tinha ela nem pai, nem mãe, e era donzela esbelta e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou ela por filha, e Mardoqueu falou assim, ó, vai lá e não fala nada, vai lá e cala a boca, vai lá e fica na sua. Muitas vezes Deus está mandando a gente, amada, vai lá e fica quieta. Vai lá e fica só olhando. Vai lá que o favor de Deus vai vir para você. Porque a Esther é agraciada aqui quando ela chega lá nas tendas. E ela é separada. E aquele eunuco pega ela e dá o melhor tratamento a ela e dá todas as dicas para Esther. Ele fala, vai assim, vai ver o rei assim. É como se ele tivesse assim, ele gosta assim, faz assim. Deus já tinha escolhido Esther. Você sabe disso, né? Que Deus já tinha escolhido Esther para livrar o seu povo. Só que também no meio do processo, Deus quer ver qual vai ser a nossa reação. Sabe por quê, queridas? Deus já me escolheu e Deus já escolheu para dar livramento para povos, para pessoas, para famílias, para ser uma libertadora na nossa igreja local, para ser uma libertadora na nossa comunidade, ao nosso redor, a nossa vida influenciar. Mas sabe o que acontece quando muitas vezes a gente não percebe que o Senhor nos escolheu e a gente não quer fazer uma forcinha para se santificar, a gente quer ignorar o processo. A gente quer servir a Deus de qualquer jeito. A gente quer pegar a coroa e enfiar na nossa cabeça com força, sabe? E Esther passou um ano sendo tratada. Que eu era muito novinha na liderança. Nós éramos diáconos, eu e meu marido. A gente nem tinha sido ordenado ao ministério pastoral. E uma vez nós liderávamos células, né? Na nossa época era grupo de vida. E nós liderávamos o grupo de vida 60, eram muitos grupos. E nesse grupo, meu marido é militar e tinha semana que ele não estava na reunião e eu assumia a reunião. Ele chegava mais tarde, né? Do serviço. E quando uma vez ele chegou mais cedo, eu já estava conduzindo. Ele falou, não, meu amor, pode deixar, que é daqui eu vou. E eu fiquei braba. Porque Deus já tinha falado comigo de tarde, eu já estava com tudo preparado para a reunião, eu estava que nem Vasti. Quem é ele? Eu estou fazendo meu banquete aqui separado. E ele assumiu, mas ele, homem de Deus que é homem de Deus, né? Homem de Deus que é Jeú e não é Acabe, não deixa Jezabel se criar. Você sabe disso, né, querida? E se você não sabe, você fica sabendo agora, né? Porque se o teu marido, ele impõe a autoridade dele com amor, ele é um Jeú e isso é muito bom. Porque quem tem um marido que é Jeú nunca vai ser uma Jezabel, né? Vai se converter. E eu fiquei bravíssima. E foi pro banheiro, fiquei emburrada, e ele não entendeu nada, porque no coração dele, né? Poxa, minha mulher é tão tranquila, ela sabe que eu sou líder, e ele já veio com algo no coração, Deus estava já ministrando, e eu fiquei braba e fiquei emburrada. A mulher bota logo uma tromba, né? A gente bota logo uma tromba e faz aquele silêncio mórbido. Que houve, meu amor? Não, não é nada, né? A gente tem isso. E a reunião acabou, os irmãos foram embora, que eu não sou também de fazer cena na frente dos irmãos. Nunca fui, graças a Deus. Sempre tive vergonha de treta, de barraco, dessas coisas, não gosto. Fico muito envergonhada. E eu esperei os irmãos irem embora e silenciei, né? No dia seguinte, era sábado. E aí a gente tomando café e eu silenciada. Quantas se identificam? Quantas querem exercer o controle passivo aí? Isso é controle passivo, hein, amadas? Deus tá pegando todo mundo aqui, minha gente. Não foi nada combinado. Deus tá pegando, né? Pegando de perna de três, igual me pegou primeiro. Agora eu tô compartilhando aí a surra com todo mundo. E aí ele veio me perguntar e eu não aguentei, falei, poxa, já tinha no meu coração.
E ele falou, mas você não... Ele me posicionou, ele, filha, mas você sabe que eu sou cabeça, eu sou líder, você precisa se submeter. Mas Deus está falando comigo. Aí entrei pro banheiro, comecei a chorar, mas eu gritava tanto, falava tanto com Deus. Falava, Deus, eu quero ser uma mulher submissa. Eu não sei ser submissa, eu acho que eu não nasci pro casamento. Eu acho que eu não nasci para ser submissa. Meu Deus, e ali naquele dia eu fui... O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração porque eu tinha aquelas atitudes. Eu fui criada para ser independente. Eu fui criada numa geração, né, onde as mães diziam, não dependam de homem, não dependam de marido. Você tem que ser sua vida, tem que ter a sua profissão. E se você não pode depender do seu marido para comprar uma calcinha, para comprar um batom. Você tem que ter o seu dinheiro. Porque os meus pais eram mundanos, meu pai era candomblessista, bebia muito, a minha mãe era muito ferida com meu pai. Hoje eles são cristãos, eles são maravilhosos, são diáconos, são um casal que trabalha com casais há muitos anos. Mais de 25 anos eles trabalham com casais, Deus fez uma restauração. Mas eu entendi que toda aquela ministração, né, desde pequenininha, me fez achar que eu não conseguia ser submissa. E ali Deus foi trabalhando, foi me curando, foi tratando isso dentro de mim e foi dizendo para mim, eu não te criei, você é minha filha. Você nasceu para ser uma Esther, você não nasceu para ser uma Vasti. E eu falei, glória a Deus, Senhor, eis-me aqui. Só que é um processo, né, queridos? Deus quer nos fazer passar pelos processos. E eu queria dizer isso para você nessa noite. Jesus conta uma parábola, né, dizendo que em determinado momento tinha um jardineiro, tinha uma figueira no meio da vinha, e aquela figueira não tinha fruto. E aí o agricultor fala assim, que é o Espírito Santo, né? Peraí, dono da vinha, me dá um ano. Olha o tempo que Esther ficou no processo. E o dono da vinha e o agricultor fala assim, deixa eu cuidar dessa vinha um ano, deixa eu cavar em volta das raízes dessa figueira para eu curar, botar adubo, remexer aquela terra ali, aquela contaminada, por um monte de erros, distorções, pensamentos equivocados, influenciados pelo século, não influenciados pela palavra de Deus. E deixa aí daqui a um ano ela vai dar fruto. E aí aquele dono daquele terreno, daquela vinha, dá esse tempo aí.